Boa tarde! Está começando Conexões desta segunda-feira, dia 21 de abril. Hoje nós vamos falar sobre o aumento de casos de AVCs em pessoas jovens. Também temos informações sobre o grande número de acidentes de moto no nosso país. Vem com a gente, o programa já está começando. Seja bem-vindo e bem-vinda você que nos assiste pela TV UFG ou pelo nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos e olhos castanhos claros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora está o nome do programa e daqui a pouco vão aparecer nesta tela a nossa entrevista ao vivo de hoje e também a nossa matéria do dia. Mas para começar, a gente vai para o nosso resumo com informações nacionais e internacionais dos últimos dias. No ano passado, a Europa enfrentou as maiores inundações desde 2013. Com 30% da rede fluvial do continente atingida por enchentes significativas, enquanto as mudanças climáticas causadas pelos combustíveis fósseis continuaram a provocar chuvas torrenciais e outros eventos climáticos. As inundações mataram pelo menos 335 pessoas na Europa, somente no ano passado, e afetaram mais de 410 mil pessoas. Isso segundo os serviços de mudanças climáticas Copérnicos, que faz parte da União Europeia, e também segundo dados da Organização Meteorológica Mundial, em um relatório conjunto que foi divulgado nos últimos dias sobre o clima europeu. Tempestades e inundações são eventos climáticos extremos, mais custosos para a Europa. Eles causaram danos superiores a 18 bilhões de euros apenas em 2024. E agora, vindo para o cenário nacional, uma informação importante para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio nesse ano. Termina na próxima sexta o período de solicitação de isenção da taxa de inscrição do Enem 2025. Os interessados podem pedir a isenção pela página do participante, com o login único do gov.br. E para solicitar a isenção, é necessário que os estudantes cumpram alguns requisitos, como, por exemplo, estarem matriculados no terceiro ano do ensino médio na rede pública, ou também ter feito o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada. Além disso, é necessário possuir renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, e ter registro no CAD único ou ter participado do programa Pé de Meia. E ainda sobre educação, o número de casos de violência nos ambientes escolares mais do que triplicou em 10 anos, atingindo o ápice em 2023, segundo uma análise de dados nacionais feita pela FAPESP, e que foi divulgada na última semana. Bom, em 2023, segundo o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, 13 mil pacientes foram atendidos em serviços públicos e privados de saúde depois de se automutilarem, tentarem suicídio ou sofrerem ataques psicológicos e físicos no contexto educacional. Uma década antes disso, em 2013, houve menos de 4 mil episódios. E metade dos casos notificados em 2023 foi de agressão física, seguida por violência psicológica, moral ou sexual. Em quase 36% das situações, o agressor era um amigo ou conhecido.
Bom, agora a gente fala sobre saúde, sobre um assunto que tem preocupado aí a sociedade. Casos de acidente vascular cerebral, o AVC, aumentaram cerca de 15% em pessoas jovens que têm menos de 70 anos de idade. Isso em todo o mundo. Esse dado é de um estudo que foi publicado pela revista The Lancet Neurology neste mês de abril. E entre os fatores de risco para a ocorrência do AVC estão o sedentarismo, os hábitos de vida pouco saudáveis e também as mudanças climáticas. No Brasil, cerca de 18% da incidência do AVC está na faixa etária de 18 a 45 anos, de acordo com dados da Rede Brasil AVC. E para entender melhor essa condição de saúde, como evitar casos de AVC, como tratar, como lidar com essa situação, a gente vai conversar agora com a doutora Letícia Januzzi, que é neurologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de AVC. E ela já aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, doutora, seja bem-vinda ao Conexões. Peço que inicialmente faça uma rápida descrição física para o nosso público cego e de baixa visão. Perfeito. Boa tarde, pessoal, a todos. Obrigada pelo convite. Eu sou uma mulher de pele clara, me descrevo como parda, cabelos castanhos escuros, um pouco acima da altura do ombro, meus olhos também castanhos escuros. Bom, para a gente começar, doutora, dá para explicar por que a gente tem visto mais casos de AVC em pessoas razoavelmente jovens? Aqui em Goiás, por exemplo, acredito que há umas 2 semanas, uma jovem de pouco mais de 25 anos, estudante aqui da UFG, morreu por conta de um acidente vascular cerebral. A gente tem ouvido outros casos, com certeza o nosso público também se preocupa com isso. Dá para tentar explicar, doutora, por que os jovens têm sido mais acometidos, ou parecem, ter sido mais acometidos pelo AVC? Sem dúvida, Camila. Então, esse é um problema que vem afetando milhares de pessoas ao longo do mundo inteiro, mas a gente vem chamando a atenção muito para o público aí brasileiro, para a população brasileira. Então, a gente considera a faixa etária jovem como aquelas pessoas abaixo de 60 anos, tá? Então, via de regra, essas pessoas, teoricamente, não teriam ainda desenvolvido aqueles fatores de risco clássicos que a gente tem para o AVC. Pressão alta, diabetes, colesterol alto, obesidade. No entanto, o que a gente tem visto com as mudanças de estilo de vida, que a gente vem apresentando ultimamente, as pessoas jovens vêm desenvolvendo cada vez mais cedo os fatores de risco que antes a gente considerava que era de pessoas mais idosas, Então, a alimentação ali pautada no uso de muita fast food, comida industrializada, a tendência de a gente ficar horas e horas na frente de um computador, trabalhando, até mesmo depois, do evento da pandemia e muito trabalho em home office, entre outras circunstâncias, o uso abusivo de hormônios, de substâncias psicoativas, isso tudo vem mexido muito nos fatores que a gente considera como fatores de risco para o AVC. Então, uma doença que antes a gente associava muito ao idoso, hoje em dia a gente tem números elevadíssimos na população mais jovem. Doutora, a senhora destacou algumas questões importantes, principalmente em relação aos hábitos de vida, que levam as pessoas a terem problemas que podem levar a um AVC, como por exemplo pressão alta. Então, o que a gente deve fazer para tentar evitar ser vítima desse tipo de condição? É melhorar a nossa alimentação, praticar quanto tempo de atividade física? É necessário fazer algum exame de check-up anualmente ou em determinados quesitos para que os jovens, pessoas com menos de 60 anos aí, que muitas vezes não se preocupam exatamente com o AVC, não vão a um médico especificamente para isso, elas possam ficar mais ligadas e, quem sabe, evitar uma ocorrência como essa? Sem dúvida, pergunta fundamental. A prevenção é a chave para a gente evitar um AVC. Costumo dizer que cerca de 90% dos AVC, gente, eles poderiam ser prevenidos com mudança de estilo de vida. E o principal fator de risco, quando a gente tira a idade desse jogo, e aqui é o nosso tema, o AVC em jovem, é a pressão alta. Então, a doença que a gente conhece como hipertensão arterial sistêmica. E é uma doença silenciosa. Ao contrário do que muita gente pensa, a pressão alta, às vezes, ela não dá sintomas. Então, ela pode ser silenciosa e só manifestar um sintoma quando alguma doença mais grave acontece. Um infarto do coração,
o AVC, né? Então, outras manifestações já com lesão de órgãos nobres, como o coração e o cérebro. Para isso, Camila, você tocou num ponto super importante do check-up, né? Como a gente conhece, as consultas periódicas. Então, a gente orienta que a população faça, né, essa triagem aí do seu risco cerebrovascular e cardiovascular ao menos uma vez ao ano. Então, a partir dos 35 anos, gente, a gente já deveria ali fazer consultas com um cardiologista, um clínico e, sobretudo, medir a nossa pressão arterial, porque muita gente tem pressão alta e não sabe que tem a doença. E é uma doença perfeitamente tratável e é o principal fator de risco para um AVC, tanto em jovens como em idosos. Doutor, e pensando nos casos em que o AVC acontece, quais são os sintomas do AVC? Quando é necessário procurar ajuda médica? Há muitas pessoas que às vezes podem sentir uma dor, um formigamento, uma dor de cabeça e pensar assim, não, vai passar, ou toma um remédio e fica tudo bem, e não param para pensar que pode ser algo mais sério, né? Quando que a gente deve acender o sinal de alerta, ir para um posto de saúde, para um médico, para saber se está tendo algum tipo de ocorrência mais séria? Perfeito, Camila. Então, assim, os sinais e sintomas de AVC, eles são diversos, mas existem alguns que são bem típicos e que eu queria deixar aqui de mensagem hoje. Quando a gente suspeita que a pessoa está tendo AVC, esse sintoma normalmente ele é súbito. Então, de uma hora para outra, a pessoa vai apresentar alguma alteração em seu corpo. Quais são elas? Dificuldade de encher um lado do corpo, dificuldade de sentir dormência, formigamento, a famosa boca torta, né? Tem gente que presta muita atenção nisso, ao sorriso que desviou, ou até mesmo aquelas dores de cabeça que são inéditas na vida da pessoa, súbitas, que aumentam de intensidade em segundos a minutos e que a pessoa não tinha antes. Ou seja, manifestações neurológicas, alterações que acontecem de uma forma muito súbita, muito rápida. No caso de ser identificado um desses sintomas, pessoal, a gente tem que levar o paciente o mais rápido possível para um hospital, tá? Por que a gente fala em hospital? Tem muitos locais que a gente tem o atendimento em UPAs, né, que são unidades de pronto atendimento. Mas esses locais, eles não têm uma coisa fundamental, via de regra, que é a tomografia de crânio, que é um exame de imagem em que a gente vai identificar ali se o paciente está tendo uma isquemia ou uma hemorragia, que são os principais tipos de AVC. Né? Então, a isquemia é quando existe uma obstrução ali do vasinho que leva sangue para o cérebro. E a hemorragia é quando ele estoura. Né? Então, somente a tomografia de crânio vai poder diferenciar esses dois tipos de AVC e fazer com que a gente indique o tratamento adequado para aquela pessoa. Mas a mensagem principal é que o socorro deve ser imediato. Se a pessoa mesmo está identificando um sinal e sintoma de AVC, ela deve correr para a emergência mais próxima possível, ou se você suspeitou no seu familiar, no amigo, você deve direcionar essa pessoa ou ligar para o SAMU nas cidades que tenham esse tipo de serviço disponível para a população. Então, sempre procurar a emergência, né, doutora, para já tentar fazer essa tomografia melhor do que ir em posto de saúde ou em outro tipo de atendimento. Procura, então, a emergência. Dúvida, né? Isso é um erro muito comum e a gente vê isso em pesquisas brasileiras que a gente tem pela Sociedade Brasileira de AVC, em que a gente investiga diferentes capitais brasileiras e pergunta às pessoas qual seria a conduta delas diante de um sinal e sintoma de AVC. E a gente ainda identifica que as pessoas ainda conhecem muito pouco sobre qual é o destino de uma pessoa que está tendo um sintoma de AVC. Tem que ir para uma emergência médica. AVC é sinal, né, igual a tratamento dentro de um hospital. A gente conversou, então, com a Letícia Januzzi, que é neurologista, e explicou um pouquinho para a gente a respeito das causas, né, e das melhores formas de lidar em caso de AVC, acidente vascular cerebral. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Boa tarde e bom trabalho. Obrigada, boa tarde. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais informações importantes para você. A gente fala sobre um outro assunto importante para os jovens, né? Principalmente para aqueles que andam de moto. A gente vai falar do crescimento do número de acidentes envolvendo esse tipo de veículo. Não sai daí não, que a gente volta rapidinho.
Estamos de volta com conexões dessa segunda, né, feriadão. Até essa quarta-feira, Goiânia será palco do maior festival colaborativo de criatividade do mundo, o World Creativity Day. Aqui a gente até tem uma imagem desse evento. Depois de uma edição virtual em 2021, essa é a primeira vez que o encontro ocorre de forma presencial na cidade, comemorando o Dia Mundial da Criatividade e Inovação, que foi instituído pela ONU. Esse evento tem como tema Gerações Criativas, transformando talentos em impacto, e traz uma programação completamente gratuita, com oficinas, palestras e exposições, distribuídas em diferentes regiões da nossa capital. E aqui em Goiás, o evento não será realizado só aqui em Goiânia, não. Também tem atividades em Anápolis e em Senador Canedo. Toda a programação pode ser acompanhada pelo site que vai aparecer na sua tela, wcd2015.com, wcd2025.com, ó, voltei uma década aí, né? wcd2025.com. Bom, e agora uma dica para quem quer fazer um curso de qualificação profissional, que está querendo aí uma vaga no mercado de trabalho, e essa oportunidade é oferecida para quem é beneficiário do programa ProBem. Os mais de 48 mil beneficiários do Programa Universitário do Bem, o ProBem, que é da UVG e do Goiás Social, têm a oportunidade então agora de ter acesso gratuito a cursos profissionalizantes, por meio de uma parceria inédita com o Google, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Os beneficiários do ProBem podem se especializar em áreas como suporte em TI, análise de dados, gerenciamento de projetos e marketing digital. Todos os cursos são 100% online e gratuitos, e as vagas são limitadas, então corre. As inscrições podem ser feitas por meio da Central do ProBem, que fica no site que você está vendo aqui na sua tela já, da Organização das Voluntárias de Goiás. O site é ovg.org.br, ovg.org.br. Bom, e as cidades brasileiras têm registrado um forte aumento no número de acidentes de trânsito e, por consequência, na quantidade de internações de motociclistas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Acompanhe mais informações sobre isso agora. É isso mesmo, a maior parte das vítimas são adultos jovens, motociclistas que estão a caminho do trabalho ou são entregadores. Bom, pensando em nosso público cego e de baixa visão, antes de continuar, vou me descrever. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher negra de pele clara, meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados, na altura dos ombros. Hoje, uso uma blusa azul. Dados do Sistema Único de Saúde mostram que o número de acidentes de trânsito envolvendo motociclistas tem crescido desde 2019. Não diminuiu nem durante a pandemia de Covid-19 e bateu recordes em 2023 e 2024. Essa conclusão foi divulgada pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. A instituição constatou o aumento com base no aumento da quantidade de internações na rede pública de saúde para tratar motociclistas vítimas de acidentes de trânsito. Para salvar vidas, o governo diz que investiu em 2024, só nesse tipo de caso, cerca de 257 milhões de reais. Para evitar mais acidentes, especialistas reforçam a importância da fiscalização e campanhas de conscientização. Devolvo para vocês. A gente agradece a Janaína pelas informações e agora finaliza o programa falando de cultura. O espetáculo Cartas do Vochico, mais um trabalho da Catavento Companhia Circense, vai passar por Anápolis e também pela cidade de Goiás aí nos próximos dias. A apresentação une arte, circo e dança e narra a jornada de Lúcia Valentina, uma jovem de 15 anos que encontra cartas antigas do avô, que é um ex-artista de circo que desapareceu misteriosamente. Em Anápolis, a companhia apresenta o trabalho no Teatro Municipal da cidade, no dia 25 de abril, já aqui nesse final de semana.
Já na cidade de Goiás, a apresentação será na semana que vem, no dia 28, no Cine Teatro São Joaquim. Nas duas cidades, serão realizadas 2 sessões para estudantes de escolas públicas, isso durante o dia. E também uma sessão noturna, às 7h30 da noite, com entrada gratuita e aberta, para todo o público. Então, se você cair em Anápolis ou na cidade de Goiás, se quiser conferir essa apresentação, fica a nossa dica. Outra dica do Conexões é participar da produção do nosso conteúdo. Você pode mandar sua sugestão, sua crítica ou até mesmo o seu vídeo para a gente divulgar aqui no programa. Nosso WhatsApp já está na tela, 629-9181-1406. Além disso, a gente tem várias redes sociais, onde você pode acompanhar as nossas novidades, saber o que tem na nossa programação. Procura por TV UFG no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok. E lá você já pode seguir os nossos perfis, curtir, compartilhar e, claro, mandar sua mensagem para a gente. Eu e o professor Diego ficamos por aqui, agradecendo a sua companhia nesse feriadão, te convidando a estar aqui mais uma vez amanhã, meio-dia, com informações acessíveis para a comunidade surda. Muito obrigada, forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau.